Oi, pessoal! A gente estava fazendo uma live, mas a gente teve um problema com a internet, né? Ficou bem instável, então a gente vai fazer um resumo assim bem rapidamente para a gente ter esse vídeo para vocês aqui, com os tópicos que a gente pretendia conversar, né? Eu me chamo Tatiane, eu sou da Aula em Foco, a Kelly também estava com a gente aqui ao vivo, e a Kelly também é da Aula em Foco. A gente resolveu fazer essa live porque a gente começou a receber muitos pedidos dos pais e dos professores também. Nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, como atender as crianças. E a gente recebeu. Eu estava assistindo uma live do professor Tomazinho, Paulo Tomazinho, e ele disse que esse momento, o tema que a gente está vivendo, né, o tema das aulas, elas não são aulas em EAD, elas são aulas de ensino emergencial remoto. E eu achei muito interessante, né? Porque a aula em EAD, ela tem uma diferença. Ela é estruturada, ela é organizada, ela é disponibilizada numa plataforma, ela tem todo um trabalho de design instrucional que é feito por trás, uma equipe que prepara isso, de designs, né? E é diferente. Agora o que a gente está fazendo é gravar vídeos e mandar para as crianças. E isso é excelente, porque as crianças precisam disso, né? Mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E é interessante a gente pensar nessas angústias que os pais estão vivendo, porque eles não estão conseguindo atender as crianças de uma forma efetiva educacionalmente, mesmo porque, né, nós somos professores, a gente tem esse potencial, essa habilidade, esse desenvolvimento técnico, né? Então, nós como professores, a gente tem que pensar nisso. O que eu vou mandar para essa criança? Para esse aluno, para esse adolescente? O que eu vou mandar para ele? O que eu vou, pensando ainda na educação infantil e nos anos iniciais, o que eu for mandar, tudo que eu for mandar, eles vão demandar da presença dos pais juntos, né? Então, eu vou mandar um monte de atividade, eu vou encher essa criança de atividade, porque é essas atividades que vão me dar o retorno depois de aprendizagem delas. Primeiro que tudo isso é uma angústia dos pais também, né? Isso vai ser considerado como dado depois, eles nunca mais vão retomar esses conteúdos. Não tem como a gente não retomar esses conteúdos no retorno, né? A gente faz um feedback, a gente faz, mesmo porque os conteúdos, os conhecimentos, eles são construídos de uma forma linear, né? Então, o que foi aprendido antes é necessário estar no momento presente para que a criança tenha uma construção de pensamento. Então, isso tem que ser retomado depois, né? Mas não quer dizer que os pais não precisam fazer. Mas é importante a gente ter esse diagnóstico. Outra coisa também, não adianta pegar o material didático e reproduzir exatamente como está lá. Primeiro que o material didático, ele é um recurso para a gente, né? Mas eu pego esse material didático e eu associo com a atualidade, eu significo mais esse conteúdo para esse aluno e associo com o que está acontecendo agora, né? Então relaciono isso. Pensando, a gente teve muitos questionamentos em relação à educação infantil, como que fica a educação infantil, como que isso vai ser considerado aprendizagem. Gente, a educação infantil, desde o momento que a criança vai no banheiro, que ela pega um copo e toma água, até o momento que ela está construindo ali a identificação do mundo das letras, tudo isso é aprendizagem na educação infantil. Então não adianta trazer só atividade pronta de papel para a criança escrever e desenhar. Por quê? Porque criança é corpo, criança é movimento, criança precisa pegar, sentir. A criança, ela aprende na relação, então ela aprende escutando e conversando com o adulto, ela aprende conversando com as outras crianças, ela aprende pegando os objetos. Então, eu tenho que trazer isso. E eu posso usar os recursos que a gente já tem, o WhatsApp, o professor mandar um bom dia e cantar uma música que eles cantam na escola, já é momento de aprendizagem para as crianças. Eles estão escutando a voz, a voz de referência deles. Como que eu vou fazer com o berçário? Né? Gente, mandar um áudio falando, olha, a gente conta essa história para os bebês antes do almoço. Conte vocês também aí e veja se eles identificam esse como um momento que é uma história que a gente conta na escola. Isso tudo faz parte da aprendizagem da educação infantil. Não adianta a gente usar a tecnologia de uma forma tradicional,
né? Esse formato aqui que a gente está fazendo, de conversar, de ficar sentado escutando, isso é um formato para jovem, é um formato para faculdade, e mesmo assim é entediante, né? Então, o que eu vou trazer para que essa criança veja sentido nessa aprendizagem? Então, relaciona com o dia a dia, com o cotidiano. As famílias têm que fazer almoço, têm que fazer janta, tem o lanche da tarde, tem o momento de contação de história. Então, por que eu não posso fazer as crianças separarem o lixo em casa? Ou ajudar no almoço? Isso pode ser uma atividade, né? Ó, você hoje vai ajudar os seus pais a fazer o almoço. E você vai ter que pegar os tomates e vai fazer a salada de tomate, né? Então, assim, relacionar com o dia a dia, relacionar com o cotidiano. Outra coisa que é importante também é conversar com as crianças sobre o que está acontecendo. Elas têm que sentir isso, elas têm que entender, elas têm saudades do avô, da avó, de ir pro cinema, de ir pra praia, de ir pra rua, né? Então, por que conversar de uma forma considerando os elementos da infância, então trazer o faz de conta, trazer a ludicidade, trazer a brincadeira, mas significar isso, falar sobre as emoções, falar sobre os sentidos, né? Depois que elas falam, ó, porque você tá com saudade da vovó, vamos fazer um desenho pra vovó? Vamos fazer um desenho para os amigos da escola, né? Vamos fazer uma videoconferência com os amigos da escola. Ai, mas eu posso fazer uma videoconferência com crianças de 3 anos? Pode! Coloque eles para conversar, coloque eles para trocarem informações, né? Até tudo se normalizar. Então, era mais ou menos isso assim que a gente queria trazer, né, para acalma as famílias também, eles estão angustiados, eles não, né, eles querem saber se isso vai ser, se não vai ser avaliado, se isso vai ser prioridade depois, se não vai, se vai ser retomado. Então, acalme as famílias também, né, porque a gente tem essa capacidade técnica de ensinar. E traga elementos relacionando com o dia a dia, com o cotidiano, discutindo o que está acontecendo, discutindo a pandemia, discutindo os elementos que acontecem dentro de casa. A gente, enquanto Aula em Foco, a gente está trazendo várias sugestões, várias atividades dia a dia nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então acompanhem a gente e vejam ali, a gente agora está com uma sequência em relação ao outono, que é o que a gente está vivendo agora, com as crianças, com os meus filhos em casa. A Kelly também traz alguns elementos que ela está vivenciando com o filho dela adolescente. Então, assim, acompanhe a gente que a gente está aí ajudando vocês nesse momento também, tá bom? E vamos conversando em outros momentos também, ok? Um grande abraço e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.